hoje são os risotos, né? Só para a gente conhecer esse universo dos risotos, tem vários nomes, principalmente da cultura italiana, né? Então vem italiano para a gente. Alguns nomes tanto do tipo de arroz, quanto dos processos que a gente vai utilizar ali na produção do risoto. Risoto é uma coisa italiana? Você acha que é italiano, risoto? Risoto é um restaurante português. Risoto é uma coisa assim, do mundo, né? Onde tem arroz tem risoto, né? Agora, o que a gente chama de risoto, que a gente fala, poxa, isso aqui não é risoto, isso aqui é um arroz de fogo, né? Então a gente faz essa diferença, né? Então o que é um risoto? Né? Então quando vocês falam risoto, o risoto tem que ser o quê? Tem que ser Arroz cremoso. mais cremoso, né? Então tem toda aquela coisa que a gente identifica como um risoto. Isso é uma maneira muito europeia de fazer esses tipos de arroz, né? Então a gente não vai encontrar, por mais que a gente encontre, por exemplo, na cultura coreana, o kimchi bokkeumbap, que é que a gente explica da melhor maneira como o risoto de kimchi, né? É como arroz oriental, não é tão cremoso, né? Às vezes pode ter um pouco mais líquido, ou menos líquido, e bem apimentado. A gente fala, poxa, risoto não é como se fosse, né? Então, risoto tem umas regrinhas aí de cultura europeia que a gente segue para poder classificar assim, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente ia, sei lá, em alguns lugares meio bregas, assim, de comer, né? Então, você vai entender quando eu falo que é brega. Tipo, Orla de Copacabana, sabe? Aquela coisa brega, né? Aqueles restaurantes da Orla de Copacabana que servem aquelas comidas bregas. Eu sou meio chato com isso, mas vamos lá. Aí, uma vez eu fui e aí eu pedi um risoto. E o que chegou era aquele arroz de forno, na bandejinha, tipo essas bandejinhas que tem aí, sabe? Com aqueles ovos cozidos com a gema quase cinza. Não tava ruim, mas tava mal feito, sabe? Coisa mal feita. Coisa feita, sei lá. E com aquele monte de salsa picada em cima, aquelas coisas. Brega até não poder mais, e chamando de risoto. Era um arroz soltinho. Ou seja, até pouco tempo atrás, esses arroz mais elaborados, arrozes, né? O plural correto de arroz, mais elaborados, que a gente encontrava, chamava de risoto, né? Então hoje a gente já não faz isso, a gente já considera todas essas regrinhas aqui para chamar de risoto, né? Então a primeira coisa que a gente vai ter são os tipos de arroz que a gente vai usar para o risoto. Um a gente não é fácil achar, que é o vialonino, que ele é mais italiano mesmo, mas hoje a gente vai trabalhar com esses dois aqui. O mais comum é o arbóreo, né? Vocês já ouviram falar? Arroz arbóreo é bem comum, tá? Vocês vão ver, vai até dar uma olhadinha aqui, ó, como ele tem um grão mais gordinho que o arroz branco que a gente costuma ter, e dá pra ver que tem uma coisinha branca no meio dele, né? Um amidozinho mais forte ali no meio dele. E é justamente essa a graça do arroz arbóreo, ele é um grão maior, né? E mais rico em amido. Quando eu trabalho com amido, seja para fazer um mingau, seja para fazer um chocolate quente, coisas com amido, né? Ou para fazer um risoto, quando eu quero ativar um amido, eu preciso de duas coisas. Né? Primeiro, essa umidade com calor, né? Então está dissolvendo ele na água e aquecendo, e ação mecânica, mexer. Já vira um mingau. Quanto mais eu mexo e esquento, mais ele engrossa. Né? A mesma coisa vai acontecer com o nosso risoto. Tá? Eu vou pegar esse amido, se eu deixar ele quietinho ali, provavelmente aquele amido vai cozinhar, ficar na dele, igual a gente faz com o arroz, e não vai ficar aquela coisa cremosa. Né? Mas se eu cozinho ele mexendo, ele vai começar a virar aquela goma e fazer esse aspecto cremoso. Esse é o arroz arbóreo, esse é o arroz carnaroli, que é um outro mais comum de encontrar também, que é próprio também para risoto. Bem parecido, só que um pouquinho mais duro. Parece mais redondinho também. Eu achei que risoto dava para fazer com qualquer arroz. Você pode fazer com qualquer arroz. Eu estou falando justamente daquelas regrinhas que eu falei, que esses aí são os considerados arroz de risoto. Tá? Então não vai estar errado se você fizer um risoto, sei lá, um arroz cateto, ou um arroz vermelho, vai ser risoto também. Inclusive a gente tem risoto nero, feito com arroz negro, né? Claro, então, vamos lá. Então a gente pode usar vários tipos de arroz, mas o que eu ia falar? Mas para você considerar esse risoto tradicional, não sei o que, italiano ou francês, porque é legal de pensar isso também, né? Às vezes a gente vai em restaurante francês e tem muito risoto. Então, calma, risoto não é uma coisa italiana? Não é só italiano. Vocês falaram, risoto em Portugal faz risoto, Espanha faz risoto, Europa faz risoto. Eu fui no começo, assisti risoto. Então é bem comum. Mas realmente o nome já é uma palavra em italiano, né? É uma cultura muito mais italiana do que nos outros países, mas tem em todos esses países europeus. Agora, alguns ingredientes também, ainda seguindo regrinha, todos eles são substituíveis, tá? Mas na regrinha, risoto não pode faltar. Caldo, seja de frango, legumes, carne, né? Não pode faltar vinho branco e não pode faltar manteiga. Todos a gente tem manteiga? Tem aqui, ó. Aviação. Ótimo. Não pode faltar manteiga, a gente vai usar muita manteiga, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Posso substituir o vinho branco por alguma outra coisa? Qual é a função do vinho branco no nosso risoto? Ele vai dar acidez. É uma acidez leve, né?
gostosa, né? Porque a gente coloca ali, não fica aquela coisa muito ácida, né? Então é uma acidez leve, mas ele vai dar acidez. Uma acidez que vai ajudar também nessa formação, não na formação, mas nessa gelificação do amido, né? Ou seja, transformar ele naquela goma que deixa o risoto cremoso. Posso substituir pelo quê? Se eu não quiser usar o vinho? Eu já vi feito com aceto balsâmico. Posso usar um vinagre, qualquer vinagre. Eu não recomendo muito vinagres muito fortes, como vinagre de álcool, vinagre de limão. O de maçã fica gostoso, né? Ainda mais for orgânico, tá? Que é mais docinho, mais leve ainda. Então vinagres assim, saborosos é legal colocar. Vinagres muito ácidos, como vinagre de álcool, não fica aquele cheiro forte, né, de vinagre, tá? O vinagre de álcool é mais para lavar mesmo, para lavar as ferramentas e tudo, né? Não usa para fazer tudo. Então o ideal seria usar um vinagre de vinho tinto, um vinagre de maçã, um vinagre de, sei lá, de uma coisa diferente com aquele que a gente usou, vinagre de cana-de-açúcar, vinagre de cacau. Posso até pegar um vinagre, ou até mesmo fazer no próprio vinagre, um vinagre de limão siciliano, uma coisa que vai combinar com o sabor dos meus risotos, né? Outra coisa que eu posso usar é um pouquinho de suco de limão. Ainda mais se for o siciliano, que é menos ácido que o limão Tahiti, tá? O siciliano, ou o rosa, ou o limão cravo, esses limões diferentes, eu posso dar um toquinho ali, vai dar aquele cheirinho gostoso do limão, sem ficar muito ácido. Então, se a gente vai usar uma taça de vinho branco, eu não vou usar uma taça de suco de limão. Eu vou usar uma metadinha do limão ali para espremer rapidinho, tá? Que é muito mais ácido que o vinho, tá bom? Então, só para a gente entender que a função do vinho é acidez. Outra coisa é manter o caldo, né? Geralmente a gente usa caldo porque quando eu cozinho um arroz na água, continua uma delícia, mas o sabor dele vai se diluindo. Agora, quando eu cozinho no caldo, esse sabor se dilui em um caldo que mistura tudo ali e dá mais sabor ainda. Inclusive, já vamos botar um caldo para ferver. E para finalizar, a manteiga. A manteiga vai dar cremosidade para o risoto, né? A gente fala, aquele risoto muito cremoso, é feito com creme de leite? Não. É feito com queijo derretido? Não. É manteiga, tá? E dá brilho também. E dá brilho, vocês vão ver aqui como é que funciona. E aí a gente tem as 5 etapas do risoto, tá? Se eu não for usar vinho, eu não preciso dessa aqui, tá? Eu vou pôr essa parte. Mas geralmente a gente usa essa daqui também. Se tiver escrito errado o italiano, Só depois do Google, né? Então assim, algumas línguas aí eu até consigo ajudar, mas o italiano eu não domino muito. Mas vamos lá. Sofrito. O que é o sofrito? Refogar. É o nosso refogado, tá? Então, essa cebola picadinha, se eu for fazer um risoto com outros legumes, com outras coisas que eu quero refogar no início, já para ir cozinhando, por exemplo, eu quero fazer um risoto de legumes e colocar ele no repoar picadinho, bem picadinho, e refogar, eu posso fazer o nosso sofrito. Então, sofrito é essa cebola refogadinha no início, tá? Que a gente usa para começar o refogado. Depois a gente vai ter a tostatura, que é puxar o arroz com um pouco de azeite ou manteiga. Eu gosto de começar no azeite e finalizar na manteiga. Acho que fica menos gorduroso, não menos gorduroso, porque o azeite também é gordura, mas não fica aquele aspecto, né, tão gorduroso da manteiga. Que às vezes é bom, às vezes é enquanto o demais. arroz cru, né, jogar... Isso, aquele refogado que a gente faz com o arroz, para deixar ele todo coberto de óleo, né? Então a gente precisa fazer isso no risoto também, daqui a pouco a gente vê na prática. O esfumato pode significar tanto defumar ou esfumaçar, mas nesse caso é o evaporar. A gente vai jogar com a panela bem quente, a gente joga o vinho para ele evaporar na hora. Sabe que a gente joga e sobe aquele vapor? É isso que a gente quer que aconteça, porque aquele vapor ali é do álcool, né? Então ele não fica alcoólico, né? Ele sai o álcool todo, mas dá aquele sabor e acidez que permanece aí do vinho. Depois a gente vai ter a cottura, que aí sim eu coloco o caldo e cozinho o arroz, né? E aí o truque do risoto está na última parte, que é a mantecatura, né? Mantecare, em italiano, significa o quê? O que você acha que significa mantecare? Deixar manteiga. Jogar manteiga, né? Não é isso, tá? Deixar ele abafado. Não, tem a ver com manteiga, mas não diretamente, né? Porque manteiga em italiano é burro, não é manteiga, é burro. Né? Mas manteiga em italiano é burro, né? Então por isso que a gente tem aqui, por exemplo, aquela mozzarella burrata, mozzarella amanteigada, mais ou menos, né? Então burro é manteiga. E mantecare, mantecatura como que a gente faz manteiga? A gente pega o creme de leite e bate muito até virar manteiga, né? Então a manteiga é o creme de leite que sofreu esse processo de bater. Então mantecatura é bater igual a gente bate manteiga. E nesse caso a gente bate igual manteiga com manteiga, tá? Então por isso que confunde, parece que é o colocar a manteiga, mas é o bater igual a manteiga, tá? Então não adianta também só colocar a manteiga e misturar um pouquinho, ou derreter ela antes de colocar para dar um brilho. Não, tem que colocar e bater bem. É nesse processo de bater que o risoto fica extremamente cremoso, tá? Então vocês conseguem dar certo hoje na nossa... Bom, então aqui nesse momento, como a gente estava com a panela de pressão ligada, ficou uma chiadeira danada, não deu para entender muito bem. Então estou gravando aqui para a gente poder entender. Nesse momento a gente já fez o primeiro passo, que é o sofrito, puxando a cebola até murchar sem queimar.
e colocamos o arroz. A gente usou o truque de colocar um punhado de arroz para cada pessoa que vai comer, né? Nesse caso, como a gente fez vários risotos, trabalhamos cada um com 2 a 3 punhados ali, né? Essa preparação que a gente está fazendo é o risoto milanese, né? Que é um risoto mais simples, apenas com gosto ali de os aromas e tal do parmesão que a gente vai colocar no final. Então ali a gente está refogando bem, fazendo a segunda etapa, né, da tostatura do arroz, que a gente precisa que ele fique todo selado ali com azeite e tudo mais. E já a gente vai entrar agora com o vinho branco, né? Então com a panela bem quente a gente coloca o vinho branco, ele evapora na hora, né? E a gente vai continua refogando até esse vinho evaporar. E aí a gente pode colocar um pouquinho mais. Isso vai a gosto, tá? Mas sem exagero, porque se colocar demais acaba ficando ácido, dependendo também da qualidade do vinho, tá bom? Bom, e agora a gente coloca o caldo que precisa estar fervendo, tá bom? O caldo precisa estar bem quente para a gente cozinhar sem esfriar a preparação, né? Que a gente fica esfriando e esquentando o amido e isso não fica legal. Ele acaba ficando engrumado demais e não fica legal o nosso risoto. Então o caldo tem que estar bem quente para não parar esse cozimento quando a gente colocar. Se a gente estivesse usando caldo frio, isso aconteceria. Então a gente coloca e continua mexendo bem. O vídeo está corrido, então parece que está batendo com bastante velocidade, mas não precisa. Pode ir só mexendo mesmo, aos pouquinhos, tá? Só na etapa final que a gente precisa bater, fazendo aquele mantecado, né? Bom, e como esse é o risoto milanese, a gente colocou um pouquinho de cúrcuma. Eu posso trabalhar às vezes com açafrão espanhol também, mas não precisa. Pode ser esse açafrão da terra que vai dar essa cor amarelada, né? É bem comum utilizar assim. É legal porque dá um contraste um pouquinho com o queijo, que vai ficar branco, né? Então se o risoto fica mais amarelinho, dá um contraste também com a cor do queijo. E continua cozinhando, colocando o caldo vai ajudar a dissolver essa cúrcuma e tingir mais ali os nossos grãos, e conforme eles vão absorvendo a água, eles já vão absorvendo também com a cúrcuma e ficam bem amarelinhos ali. Bom, então agora a gente vai fazer a última etapa. Ó, ele já está cozido, já colocamos sal. Agora vai ser a última etapa. O sal só coloca nesse momento que colocou agora mesmo ou é porque esqueci? Não, porque eu gosto de colocar no final mesmo. Porque como é uma coisa líquida que fica reduzindo, se eu acertar enquanto está muito cheio de líquido, ele fica mais apurado depois. Sim. Então eu vou colocar aqui como se fosse uma colher mais ou menos de manteiga para essa quantidade. Pode pular de volta? Isso. Posso dar licença? Vou só desligar aqui. E agora é aquele processo que a gente falou de mantecare, né? E eu preciso bater bem, tá? Porque já tá com a manteiga derretendo. E aí, quando a gente usa uma panelinha mais caseira assim, eu posso segurar ela firme e bater bem aqui. Se eu uso aquelas panelinhas de risoto de restaurante, eu vou batendo ele aqui e aqui, tá? Então a gente faz esse movimento aqui, não vai dar muito certo, mas a gente vai batendo ele pra frente e batendo aqui. Então tem que ser rápido. Ó, aí eu bato com força mesmo, tá bom? Ó. Tá bom? E nesse risoto milanese, eu vou finalizar ele com um pouco de parmesão no meio dele, tá? Então, a gente dá esse cheirinho de parmesão. E mistura também. Você vai pegar um pratinho fundo pra gente? Ó, risoto ficou pronto, a gente tem que servir, tá? O risoto não espera ninguém, né? Risoto é assim, a gente vai fazer risoto para receber amigos, alguma coisa, algum pessoal assim. Então, na hora que a gente vai colocar a manteiga, já tem que estar todo mundo na mesa. Já fala, ó, todo mundo na mesa que eu vou fazer a mantecatura, né? Porque senão fica aquele pedaço de risoto caindo assim, horrível, né? Então, batemos ali e vou colocar agora, ó, bem cremoso. Vou servir o meu risoto no prato. Como é que a gente sabe que ele está no ponto certo? Eu dou uma batidinha nele aqui embaixo, ó, tá? Segura firme o prato e ó, olha como é que ele espalha no prato. Então nem espalhou tanto, podia estar mais cremoso ainda, tá? Mas olha só, ele espalhou no prato e é assim que eu monto o meu prato de risoto.
né? Ó, espalhou bem, ó, tá vendo? Cobriu todo o fundo do prato. Então se ele faz isso é porque ele tá cremoso. E aí, nesse caso, milanese, eu finalizo com mais um pouquinho de queijo e nosso risotinho de parmesão.